E hoje a gente começa o Manhã no Ar indo direto lá para cima para o RC Coop, onde o Adeilson Albuquerque traz todas as informações do tempo e do trânsito nessa terça-feira na cidade de Manaus. Bom dia, Adeilson. A cidade completamente encoberta aí de fumaça, né? Tem uma névoa que encobre. A gente não consegue novamente ver o horizonte. O sol ali tenta se impor, mas está difícil hoje para ele, né, Adeilson? Oi, Dani, exatamente. Bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, bom dia para a criançada e um bom dia especial também para Rossi e para o Seu Léo. Os dois moram lá no bairro Amazonino Mendes e todas as manhãs eles acompanham o Manhã no Ar. O Seu Léo, por exemplo, só sai de casa depois que termina o Manhã no Ar. A temperatura média para hoje é de 27 graus. Sensação térmica de 30, probabilidade de chover é de 4%. O pôr do sol está previsto para acontecer às 17h58. O tempo na manhã desta terça-feira, mas muito pior, Daniela Zayag, se a gente comparar com o dia de ontem. Tudo bem que a fumaça ontem já imperava, mas hoje a gente olha, a gente não consegue nem observar daqui a zona leste e a zona norte de Manaus, porque a fumaça é muito intensa, Dani. Pois é, Adeilson, o jeito é encarar mais essa. A gente já tem aí o cálculo de quantos dias a gente retorna aí essa fumaça, que eu me lembre desde pelo menos quinta, sexta-feira, é isso? Exatamente. Sexta-feira começou um pouco amena essa fumaça, vamos colocar assim. No fim de semana, principalmente no domingo, deu uma apaziguada, mas na segunda-feira veio com força. Vamos colocar aqui sim. Segunda já um pouco mais intensa e hoje, nesta terça-feira, a fumaça predomina mesmo, como a gente observa aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico, o Antônio Domingos. A gente não consegue nem observar o horizonte, por exemplo, da parte central da nossa cidade, ali da Arena da Amazônia, o que normalmente daqui da Zona Leste, onde nós estamos, se o tempo estivesse aberto, a gente, é claro, estava observando. A gente vai lá para baixo, Daniela Sayag, para mostrar o fluxo de veículos, por enquanto, tranquilinho, aqui, ó, na Alameda Cosme Ferreira, na chegada do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. A gente observa que ainda passamos alguns minutos das 6h30, é por isso que o trânsito, por enquanto, é muito bom ainda para quem vem da Zona Norte, pela Avenida das Torres, e para quem sai da Zona Leste, pela Alameda Cosme Ferreira, para tentar chegar até o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, como a gente mostra neste momento. Para os nossos ouvintes da Rádio Acrítica FM, o trânsito tranquilinho, já que nós estamos simultaneamente também com a nossa querida TV Acrítica. Por enquanto, só mesmo forte a fumaça nesta terça-feira, Dani. Obrigada, Adeilson. Então, daqui a pouco a gente volta com vocês aí do RC Coop. Até já. As eleições de 2016 devem ser afetadas pela crise financeira que o Brasil está enfrentando. Ontem, muita gente foi pega de surpresa, todos nós, né, com uma portaria publicada no Diário Oficial da União que informa a volta do uso das cédulas de papel nas votações municipais do ano que vem. Até parecia aí que era um boato, mas no final do dia se confirmou que a notícia era verdadeira mesmo. A notícia foi confirmada pelo presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, que esteve, por sinal, em Manaus para a inauguração de um prédio do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Amazonas. A previsão é de que em algumas zonas a votação ocorra de forma manual mesmo. Vamos ver como é que foi essa reportagem. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Antônio Dias Toffoli, foi quem presidiu a solenidade de reinauguração do TRE Amazonas. No evento, foram entregues medalhas de mérito eleitoral a 33 personalidades. Depois da reinauguração, o TRE volta a funcionar no Aleixo. A reforma custou 16 milhões de reais. A construtora fez a sua parte, nós estamos mudando e vamos começar imediatamente, tão logo conclua o dia de hoje, o trabalho do estacionamento do prédio. E sobre orçamento, o presidente do TSE falou do corte nas verbas da Justiça Eleitoral para o ano que vem. O tribunal deve perder mais de 400 milhões de reais, o que pode interferir nas próximas eleições. Nós temos necessidade, com o passar do tempo, de adquirir novas urnas eletrônicas. Isto é um processo que está em andamento e com o contingenciamento nós não teremos condições de dar continuidade a este processo.
A licitação das novas urnas deve custar ao Tribunal Superior Eleitoral R$200 milhões. O Amazonas é um dos estados que precisa renovar o estoque de máquinas por causa do contingenciamento. Segundo a presidente do TRE, as eleições podem ser mistas, em algumas zonas com urnas eletrônicas e em outras com urnas manuais. Se houver o contingenciamento, certamente todos nós sofreremos, mas eu acredito que o Congresso encontrará uma solução, sabe da importância da justiça eleitoral. Somos uma referência para o mundo todo com relação à celeridade do resultado do pleito e eu, como cidadã, acredito que isso será resolvido da melhor maneira. O TSE ainda tenta reverter essa decisão para que as eleições do ano que vem não sejam prejudicadas. Independente do resultado, o cadastro biométrico vai continuar. O prazo termina em fevereiro. Pois é, a grande dúvida é essa, né? Todos nós estamos sendo convocados a fazer o cadastro biométrico, né? E a gente não sabe se a gente vai usar a alta tecnologia, né? A biometria na hora ali de se cadastrar, de se identificar e depois vai e volta a um modo de eleição extremamente antiquado para os padrões brasileiros, que é a cédula de votação manual. É, sem dúvida nenhuma, uma incoerência a gente entrar na fila, se cadastrar para fazer a biometria e depois votar de forma manual. A gente não sabe, na verdade, nem o tribunal sabe ainda direito como é que vai ser essa divisão. O que se diz até esse momento é que nem todos os lugares vai ser manual. Eles vão fazer manual apenas em locais onde deveriam trocar as urnas, né? Colocar urnas mais novas. E agora, como foi mostrado na reportagem dito pelo próprio ministro, não há condições financeiras do país de arcar com essa despesa. Então, até o momento, a informação que a gente tem é que parte será feita nas urnas que estão funcionando bem e outra parte no papel. A gente continua, lógico, acompanhando e vai informar você ao longo dos dias como é que vai ser, então, o processo eleitoral do ano que vem. E a Câmara Municipal de Manaus está dando seguimento às audiências públicas que vão discutir o Plano de Mobilidade Urbana de Manaus. Na tarde de ontem, o problema das calçadas aqui de Manaus foi discutido, como por sinal nós adiantamos ontem de manhã aqui no Manhã no Ar. O plano prevê um prazo de 18 meses para a requalificação do passeio público. Vamos ver. No Plano de Mobilidade Urbana, que vai ser votado daqui a 3 semanas, algumas ações para a requalificação das calçadas estão previstas. O foco principal são as vias de passagem do transporte público. Só para investimentos em calçadas, a previsão é de 744 milhões de reais. A gente tem que entender que a mobilidade começa no ato de caminhar. E as calçadas de Manaus hoje, elas são vias que constroem obstáculos para o pedestre. Mas o diretor do Conselho Regional de Engenharia diz que o tempo estipulado no Planmob para solucionar os problemas é longo demais. O projeto de lei prevê que esse prazo seja de 18 meses para a implantação do projeto de alinhamento. Nós consideramos esse prazo muito extenso, até porque a cidade de Manaus tem necessidades muito urgentes com relação a passeio público. E acredito que esse prazo possa ser reduzido, porque o projeto de alinhamento de passeio já era um projeto que já devia ser décadas, há muito tempo já está pronto na prefeitura. Mais 3 audiências acontecem no decorrer dessa semana. Na tarde de hoje, os assuntos vão ser ciclovias e bicicletas. Na quarta-feira, o novo sistema de transporte público, o BRT. Na quinta-feira, os planos viário e hidroviário da cidade vão ser discutidos. As audiências são públicas e começam às 2h da tarde. E como a gente tem dito aqui no Manhã no Ar, é importante que você participe. É um momento que a população, a sociedade de modo geral, pode se manifestar, sugerir, como o Elias Emanuel falou ontem, o relator aí do Plano de Mobilidade Urbana que esteve aqui em entrevista no Manhã no Ar. É importante sim que todos possam participar, opinar, ainda dá tempo de fazer isso. A gente publica na nossa página do Facebook aqui do Manhã no Ar os horários e os locais aí para essas audiências públicas, para quem se interessar por esse tema, que na verdade é de interesse de todos nós, possa ir lá opinar, dar a sua opinião. Em Parintins, o Ministério Público Federal está realizando uma semana de audiências públicas e colhendo aí denúncias da população. O problema da lixeira pública do município foi um dos principais alvos de reclamação. Parintins é o 7º município do Amazonas a receber a ação do projeto MPF na comunidade.
Durante a apresentação no ginásio Elias Assayag, os procuradores explicaram como o Ministério Público Federal funciona e como o cidadão pode fazer uma denúncia. E a gente espera receber as denúncias ainda durante a semana no atendimento ao cidadão, que vai acontecer no Bumbódromo, nas salas do Bumbódromo, até sexta-feira, meio-dia. E não demorou muito para a população começar a denunciar os problemas que Parintins enfrenta com a lixeira pública, com a fumaça e com obras inacabadas na cidade. Então é uma vergonha o que está acontecendo em Parintins. Alguns moradores criticaram a atuação dos Ministérios Público Estadual e Federal. Primeiramente, a gente está observando de que forma eles estão absorvendo as nossas denúncias, né? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente procura o próprio Ministério Público do município, o Ministério Público Federal, mas é arquivado nossa documentação. Quando chega uma denúncia para a gente averigua, investiga, vê se essa denúncia é viável ou não, se tem condições de prosperar ou não e dá um encaminhamento, ou entra com uma ação ou arquiva o procedimento. Mas na avaliação da maioria dos presentes, o encontro deve ajudar a punir os casos de impunidade. Agora, com a ação do Ministério Público Federal, aqui presente na comunidade, muitas demandas virem ações e virem punições. Nós mostramos aqui no Manhã no Ar de ontem o drama vivido por brasileiros, muitos deles aqui do Amazonas, que estão em viagem no Peru e não conseguem retornar ao Brasil por causa de protestos que estão acontecendo ao longo da rodovia transoceânica, que dá acesso aqui ao nosso país. Na noite de ontem, 3 atletas amazonenses que praticam trekking conseguiram retornar para Manaus, após passar por muitos conflitos no trajeto. A gente vai falar agora ao vivo com a Thea Morel, que tem mais informações sobre esse caso. Bom dia, Thea. Que susto, hein, desses 3 amazonenses? O que eles fizeram para voltar? Me conta essa história, Thea. Bom dia, Daniela. O problema nem tanto foi a volta. Aliás, a volta foi bastante difícil, claro, mas tudo aquilo que eles passaram lá foi realmente bastante difícil. O destino deles, quando eles saíram aqui do Amazonas, aqui do Brasil, era Arequipa, no Peru. No entanto, por conta dos conflitos que começaram há cerca de uma semana, eles sequer chegaram ao destino. Eles estavam fazendo uma caminhada. O trekking é um esporte que envolve grandes percursos de caminhada e eles ficaram pelo meio do caminho. E aí, Daniela, o pior de tudo foi ter realmente que dormir na estrada, que ficar sem comida e que passar por todos esses dias em condições realmente precárias. Um desses atletas conversou com a nossa produção, o Antônio Diniz, e relatou como é que foram esses dias. A gente saiu daqui normal, a gente ia para o Acre, do Acre a gente ia entrar, como sempre a gente faz para ir para Cusco e Arequipa. Só que quando a gente chegou na fronteira lá com o Peru, aí a gente já começou a escutar conversa de manifestação e tal, mas assim, tava tranquilo, né? Porque a gente carimbou o passaporte e entrou. Só que quando nós chegamos mais na frente, começou as barricadas. E assim, a gente notou que não tinha como voltar. E começaram a extorquir dinheiro da gente, a coisa começou a ficar mais feia, nós começamos a andar, não tinha mais carro. Aí a gente já viu que estava tudo parado, o comércio não estava mais funcionando. Aí conforme a gente andava de um povoado para o outro, as barreiras iam aumentando, as barricadas iam aumentando. Aí quando foi à noite, nós conseguimos fizeram um comboio para sair uns ônibus no rumo de Porto Maldonado. E a gente conseguiu entrar nesse ônibus, só quando nós chegou na estrada eles fizeram uma emboscada. Tacaram fogo no pneu, num monte de coisa e mandaram todo mundo descer. Aí nós andamos a noite todinha, criança, idoso, todo mundo, inclusive nós que carregamos as mochilas dessas pessoas. E aí a gente continuou todo dia caminhando, porque não tinha condução, não tinha nada. Aí chegamos numa outra barreira que eles extorquiram a gente, mandaram tirar no sapato, disseram que brasileiro não dava nem água para peruano, que eles tinham que matar a gente, tudo armado de faca, facão, um monte de coisa. Quando a gente chegou em Porto Maldonado, nós tivemos notícia que eles invadiram o aeroporto, tanto que começou a aparecer as tropas federais, as polícias saindo de dentro do aeroporto, os aviões estavam deixando as polícias no aeroporto para combater eles, porque só faltava eles tomarem o aeroporto. E a gente ficou agoniado de comprar passagem, que não estava no nosso programa, para poder sair de lá, porque senão não tinha como sair. E daí a gente saiu descendo, quase sem dinheiro, sem nada, conseguimos dar a volta lá por Arequipa, e para sair pela Bolívia, para poder chegar na metade do caminho e voltar. Não era nem para o Acre, não deu para a gente ir, é voltar para Porto Velho para poder chegar em Manaus.
Pois é, a sorte desses amazonenses realmente, Daniela, foi ter feito essa volta aí, né? Esses conflitos que começaram lá no Peru, eles começaram há cerca de uma semana, são manifestações e greves em várias cidades do interior do Peru que envolvem aí protestos contra novas regras em relação ao setor de mineração. De acordo com o Palácio do Itamaraty, a orientação continua sendo que os brasileiros se abriguem em algum lugar, em algum hotel seguro e esperem as manifestações acabarem. Esses três aí, no caso, são o Antônio Diniz, o Saulo e o Estevão, que saíram daqui na semana passada do Amazonas. A gente tem também o outro grupo de brasileiros que a gente mostrou ontem aqui no Manhã no Ar. E fora isso, Brasília tem aí uma estimativa de que cerca de 40 brasileiros estão no Peru ilhados, esperando aí a solução desses conflitos. No caso dos nossos atletas de track, infelizmente eles conseguiram voltar, mas realmente eles passaram por maus bocados, até porque eles estavam em deslocamento durante as manifestações. Daniela. O que eu ia falar antes era o seguinte, esse relato aí do Antônio Diniz é realmente impressionante, né? A gente está aqui longe, a gente acompanha pelo noticiário internacional, muitas pessoas também entram em contato com a gente, muitos amazonenses que estão lá no Peru, todos eles turistas estavam lá e não conseguem retornar, mas esse relato do Antônio, justamente porque é uma pessoa que caminha, né? Não está protegido aí como as pessoas que a gente conversou ontem, aí esse grupo de amigos foi de motocicleta, eles acabaram estando abrigados agora no hotel. Não é o caso do Antônio e dos amigos dele, atletas, porque eles caminhavam e aí passaram por todas essas situações realmente temerárias, né? A gente pode imaginar caminhar numa estrada daquela noite sob ameaça de pessoas armadas com facas, realmente uma situação muito difícil. Ainda bem, graças a Deus, que eles conseguiram retornar. Essas aí são imagens do Antônio Domingos, que por sinal a gente falou dele semana passada aqui no Manhã no Ar, mostrando que eles são aventureiros, que eles iam fazer inclusive essa jornada. A gente falou aqui no bloco de esporte com a Carol e agora, olha só, eles passam por toda essa situação, graças a Deus estão de volta, né, Té? É verdade, infelizmente a gente não tinha como saber, né? Nem eles tinham como saber que toda essa situação iria acontecer no Peru, né? Um dos detalhes que eu acho mais graves também, Daniela, como você mesmo disse, são atletas, eles caminham. Imagina só você estar fazendo uma caminhada e você ser abordado e levar o seu equipamento de treino, né? Porque para caminhadas longas a gente precisa de todo um equipamento, o tênis, o sapato é essencial, não é qualquer tipo de sapato, são sapatos caros e são sapatos que realmente não é só pelo preço também, mas até é um sapato que você tem que amaciar, você tem que fazer todo um preparo, né, para fazer essas grandes caminhadas e sem contar na própria tensão, né, de passar por isso com as famílias que realmente também tiveram que descer dos ônibus, que tiveram que perder suas coisas realmente, né? Realmente essa situação, pelo menos para os brasileiros, é um conflito bastante grande e a gente espera que todos os outros brasileiros e nossos amazonenses principalmente voltem aqui para o Brasil o mais rápido possível. Agora, até eu quero aproveitar agora essa sua entrada ao vivo e falar de uma notícia boa, que é o seu aniversário, né? Parabéns, hoje é aniversário da Thea Morel. Eu e toda a equipe aí do Manhã no Ar, a gente transmite toda a felicidade do mundo para você. Muita alegria ter você todo dia de manhã aqui no Manhã no Ar, viu, Thea? Ai, fiquei vermelha agora. Obrigada, Daniela. Parabéns para toda a equipe também, porque afinal de contas a gente trabalha junto, amanhece junto, toma um café junto e sempre é muito bom estar com vocês. Até tá fazendo aniversário hoje, mas tá de folga não, daqui a pouco ela volta a conversar com a gente aqui no Manhã no Ar. Até mais, Té. Agora a gente vai voltar a ver como é que tá o trânsito direto lá de cima do RC Coop. Vamos voltar então com Adeilson Albuquerque. Olha só, a gente está no centro da cidade, é um monumento muito lindo esse nosso Teatro Amazonas, né, Adeilson? Ah, sem dúvida. Teatro Amazonas, um dos pontos turísticos mais visitados da nossa capital, do nosso estado do Amazonas, o majestoso Teatro Amazonas. E exatamente aí, ó, com essa decoração que o Antônio Domingos, o nosso repórter cinematográfico, com o apoio total do comandante Robson Teixeira, a gente veio aqui no centro para mostrar essa decoração ali de Natal. Tem uma árvore de Natal até que bem bonita ali. À noite a imagem é muito mais privilegiada. E a gente veio aqui para mostrar o nosso majestoso Daniela Sayag, porque vai começar
a Operação Natal da Prefeitura de Manaus. Começa hoje, inclusive vai ter uma coletiva de imprensa daqui a pouco, às 9 horas da manhã, e começa hoje para falar exatamente sobre os números, os agentes, que serão aproximadamente 240 agentes de trânsito que estarão nos principais pontos aqui do centro da cidade, assim como também nos shopping centers da nossa cidade, para tentar colaborar com o nosso mês de dezembro, com o fluxo de veículos. Então, aproximadamente 240 agentes serão envolvidos diariamente no monitoramento da circulação de veículos para coibir, é claro, estacionamento em áreas proibidas, proporcionar fluidez e zelar principalmente pela segurança de pedestres e condutores. As ações, Dani, serão executadas todos os dias, das 8 da manhã às 9 da noite, aqui no centro de Manaus e demais áreas comerciais da cidade. E das 10 da manhã às 11 da noite, nas áreas próximas aos shopping centers. É por isso que a gente vê aqui no centro de Manaus, porque a gente sabe que o fluxo de veículos, principalmente nesta data, neste ano, neste período, é muito mais intenso. Então, já prevendo esse número redobrado de veículos, a Prefeitura também vai redobrar o número de agentes, principalmente aqui na parte central, que é uma parte comercial muito mais considerável da nossa cidade. Então, atenção, condutor, a partir de hoje, até o dia 1º de janeiro, 240 agentes, mais ou menos, estarão trabalhando nos principais pontos de movimento de veículos para tentar colaborar com o ir e vir da população. E cuidado, não vá estacionar em local proibido, porque você vai ser multado. Então, aproveite, faça suas compras sem prejudicar o seu bolso. Daniela Sayag. Deus, eu quero aproveitar que vocês estão aí no centro. Vamos voltar lá para perto do Teatro Amazonas. É longe aí, né, da Getúlio Vargas para lá, mas é um pulo aí de helicóptero. Vamos voltar lá para o início da Eduardo Ribeiro. Quem está com a gente hoje é o comandante Robson ou o comandante Breno? Comandante Robson Teixeira. Eu queria pedir então para o comandante Robson voltar lá para o finalzinho do Eduardo Ribeiro, para a gente aproveitar a sua visita aí ao centro da cidade agora com o RCCOP, para a gente ver como é que estão as obras lá de recapeamento do fim da Eduardo Ribeiro. A gente sabe que o centro de Manaus está passando por um processo de revitalização e que já há cerca de um mês atrás, me corrija se for um pouco mais do que isso, parte da Eduardo Ribeiro foi bloqueada para o trânsito de carros, porque o asfalto está sendo retirado para ficar única e exclusivamente os paralelepípedos, né, que era um calçamento aí no fim do século XIX, início do século XX, e faz parte aí do processo de revitalização de Manaus. Vamos aproveitar então que você está no centro e vamos sobrevoar aí as obras para saber como é que está, se está andando, se já tem alguma evolução. Você já consegue ver? É um pouco, olha só, a gente vê que na verdade ainda é um canteiro de obras, né, Adeilson? Exatamente, ainda é um canteiro de obras, mas está seguindo. Inclusive nós, desde o início dos trabalhos aqui, Daniela Sayag, nós mostramos de cima, nós viemos aqui de forma exclusiva mostrar de cima, tanto nós aqui do RCCOP, quanto o Márcio Azevedo também, que esteve lá embaixo, e depois a gente veio e continua acompanhando. A gente observa que neste trecho, um pouco mais aqui em cima, a gente vê que as obras continuam, inclusive ali alguns containers também que servem de auxílio para que os paralelepípedos eles sejam limpos e, consequentemente, essa parte histórica aqui seja reavivada, vamos colocar assim novamente. Agora, aquele ponto ali em frente ao Teatro Amazonas, como Antônio Domingos vai mostrar neste momento ali, aquele outro ponto ali, ainda aqui no Eduardo Ribeiro, ainda realmente a gente observa que não está parada. A obra continua, ali tem inclusive 2 tratores que servem também para escavar, até para a gente encontrar o paralelepípedo, que é exatamente o que está sendo procurado para a gente voltar a retratar e reavivar, mostrar novamente o centro histórico da nossa cidade. A história da nossa Manaus é a história do nosso Amazonas, né, Dani? Exatamente, obrigada, Adeilson. A gente então vai acompanhando essa obra aí sempre de cima pelo RCCOP. Obrigada, daqui a pouco eu volto com você de outro ponto da cidade. Até já, Adeilson. Porque agora chegou a hora de conversar com o Wilson Lima, que também está ao vivo na 93.1, na rádio A Crítica, e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Não é isso, Wilson? Bom dia. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Tudo certo. Ontem teve uma reunião para decidir aí o que as autoridades da área de saúde podem fazer
com o Zika vírus. Essa semana, o Ministério da Saúde confirmou que existe uma relação entre o Zika vírus e o caso de microcefalia, né, na região nordeste do país. O que foi decidido nessa reunião ontem em relação ao Amazonas, hein, Wilson? Bom, na reunião que foi realizada ontem, foram definidas estratégias de trabalho, foram montados grupos para atender a essas pessoas que estariam ou que apresentariam sintomas do que poderia ser o Zika vírus, né, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E é importante dizer o seguinte, que aqui no Amazonas nós temos em média de 3 a 5 casos de microcefalia anualmente. Esse ano nós já tivemos 3 casos, só que esses casos não têm relação com o Zika vírus, ou pelo menos não houve a confirmação disso. De qualquer forma, esse contexto, o que está acontecendo no país, essa situação que ocorre no Nordeste, é motivo de alerta para as autoridades em saúde. Então, não é motivo para pânico. Agora, é preciso que a população faça a sua parte, que adote as medidas de prevenção e que também as grávidas façam corretamente o pré-natal para evitar essa situação. E que façam todo o possível e impossível para evitar o contato com o mosquito, em qualquer situação. Porque a gente sabe que no caso da gravidez, pegar malária, dengue, enfim, tem uma série de restrições aí para tomar medicamento. E agora tem esse perigo do Zika vírus, que é transmitido pelo mesmo mosquito aí, o mosquito Aedes aegypti, o mosquito de outras doenças, né? Dengue, chikungunya. Chikungunya, exatamente, possa transmitir a microcefalia. É importante também a gente ressaltar e reafirmar para a população que a microcefalia, ela existe independente aí do Zika vírus. Na verdade, o que foi descoberto agora é que ele pode ser uma das causas. Existem outras causas, é uma doença que já existe no país, no caso de mulheres grávidas, bebês desenvolvem ainda no útero essa doença, a microcefalia, mas agora o que causa espanto e preocupação às autoridades é que o Zika vírus, que aí já é uma transmissão, enfim, que está relativa ao meio ambiente, pode atingir de maneira crucial os bebês durante a gravidez, não é isso, Wilson? Exato, a microcefalia que é uma deformação no crânio da criança. E a Secretaria está divulgando aqui casos que já foram registrados aqui no Amazonas de microcefalia este ano, 3 casos. Só que, volto a repetir, esses casos não têm relação, ou pelo menos não foi confirmado que teria relação com o Zika vírus. De qualquer forma, fica aí o alerta e as orientações para a população, sobretudo as grávidas, uma vez que nós temos casos no Nordeste e também temos aqui em Roraima. 17 casos já foram confirmados da doença do Zika vírus, 1000 casos já foram notificados, esses casos aí ainda estão sendo investigados. Ainda não há comprovação, há suspeita de que 1000 pessoas estejam infectadas com essa doença por lá. Agora vamos mudar de assunto, Wilson. Hoje vai ter eleição, digamos assim, né? De um novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, um TJ. Quem se aposentou em setembro foi o desembargador Rafael Romano, é isso? Exatamente. E esse é um processo e um momento muito importante e há uma disputa acirrada, porque o cargo de desembargador é o que todo magistrado almeja, né? Porque é o topo da carreira, né? Então, há uma disputa muito grande, há articulações no Tribunal de Justiça do Amazonas. Hoje acontece essa reunião para a escolha desse desembargador por conta da saída do Rafael Romano. Ele se aposentou no último dia 22 de setembro e só para a gente ter ideia do quanto essa vaga é disputada, do quanto o cargo é disputado, o próprio Rafael Romano, que estava se aposentando, antes de fazer isso, entrou com um pedido, com uma liminar, querendo permanecer no cargo. E isso porque há a PEC da Bengala, onde os ministros do Supremo são aposentados compulsoriamente depois dos 75 anos de idade. Então ele queria que a presidente Dilma Rousseff sancionasse essa lei, que ela também valesse para os juízes, para os desembargadores, só que a presidente Dilma Rousseff indeferiu esse pedido dele. E vai acontecer hoje a escolha no Tribunal de Justiça do Amazonas. A presidente
Graça Figueiredo não vai presidir a sessão porque o marido dela é um dos postulantes a este cargo. A sessão vai ser conduzida pelo desembargador Aristóteles Turi, que é o vice-presidente. Agora, no caso especificamente do Rafael Romano, é uma pena realmente, né? Porque ele sempre foi um desembargador, desde a época de juiz, muito atuante, né? Com várias decisões bem importantes aí para o nosso estado. É uma pena que ele não pôde ter continuado no cargo por alguns anos mais, realmente. Agora, Wilson, vamos mudar aí de assunto. Você sabe que a gente está exibindo aqui na TV A Crítica uma série de reportagens aí do Márcio Azevedo, do Carlos César. Ele teve acesso a um relatório da Polícia Federal, que por sinal foi o relatório que deu origem a toda essa Operação Muralha, cerca de 10, 11 dias atrás, que prendeu aí mais de 100 mandados de prisão, prendeu 9 advogados, e que a gente está explicando aí os pormenores. É um documento, o Wilson Lima e todo mundo que assiste a gente, ouve a gente agora pela Rádio A Crítica, é um documento de mais de 400 páginas, mais precisamente 409 páginas. O Márcio leu esse documento e a gente transformou esse documento, então, numa série de reportagens que está sendo exibida aqui na TV A Crítica, e daqui a pouco a gente mostra aqui no Manhã no Ar. Wilson. Inclusive, no fim de semana, o Jornal A Crítica trouxe uma matéria sobre este assunto, mostrando como funcionava essa organização criminosa. E eu fiquei impressionado com algumas coisas. Com a quantidade de sócios, 200 mil sócios, o modus operandi, né, como eles tratavam do recrutamento dessas pessoas, como as pessoas eram punidas, e havia inclusive um registro, né, e eu não sei como é que o Zé Roberto, que é o chefão dessa facção criminosa, conseguia ter acesso a um computador, porque tinha um cara lá do lado dele, lá na cadeia, que fazia o registro no computador. Inclusive, cada integrante tinha uma senha, tinha uma história de uma caixinha, né? Todo dia 10 de cada mês eles tinham que pagar uma taxa, e esse dinheiro era para pagar advogados que iam defender traficantes presos. Havia articulação feita com outras facções criminosas, com bandidos de outros estados. Enfim, era um negócio muito bem articulado, rolava muito dinheiro, e também as mortes, né? O que impressiona, o apreço, o valor que essas pessoas dão para a vida, um valor muito pouco, sabe? É impressionante mesmo como isso funcionava. E parabéns aí ao trabalho da Polícia Federal em desarticular essa facção criminosa. Outras autoridades da área de segurança, inclusive, falaram que a grande contribuição desse relatório é justamente fazer essas conexões, né, de crimes que acontecem há mais de uma década, quase 2 décadas no nosso estado, e que agora eles chegam à conclusão que todas, de alguma maneira, estão ligadas a essa facção, crimes de extorsão, crimes de ameaça, assassinatos e, lógico, o negócio principal aí dessa empresa do crime, que é o tráfico de drogas. Obrigada, Wilson Lima, por hoje. A gente se fala de novo amanhã aqui nesse espaço no Manhã no Ar. Uma grande terça-feira para você e também para os ouvintes da Rádio A Crítica. Muito obrigado, Daniela Sayag. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora a gente vai voltar lá para cima com a RC Coop, que já sobrevoa outro ponto da cidade. E agora conversa com a gente. Onde é que a gente está, hein, Adeilson? Nós estamos aqui na Max Teixeira, a popular estrada da Cidade Nova, a principal via aqui da Zona Norte, que liga inclusive até a Zona Centro-Sul, a parte central da nossa cidade. A gente observa que aqui o trânsito é tranquilinho. Tem uma pequena retenção na saída do Manoa, na estrada Francisco Queiroz, que liga o Manoa à estrada aqui da Cidade Nova. O trânsito é um pouco lento ali, como a gente observa, mas é claro, essa lentidão é muito tradicional, normal, até porque o condutor que sai do Manoa tem que ter paciência e esperar a liberação do semáforo, mas depois que ele entra na Max Teixeira, já pega um trânsito muito bom, tranquilinho, inclusive nos dois sentidos, centro-bairro, bairro-centro. Então a Max Teixeira, Noel Núteus também são duas opções muito boas para quem sai da Cidade Nova em direção a Torquato Tapajós na manhã desta terça-feira, Dani. 7h06 e que assim continue, né, Adeilson? Daqui a pouquinho eu volto então com você. Fim de ano tem muita criança entrando de férias e os pais começam aí a pensar o que fazer para entreter os filhos.
Há quem encare isso como uma tarefa difícil, mas os especialistas garantem que as férias são uma ótima oportunidade para estreitar os laços com os nossos filhos. A gente sabe que isso é muito verdade, né? E ensinar e lições importantes para a vida deles, inclusive. Vamos ver na reportagem do José Augusto Souza e do Márcio Souza como é que toda essa brincadeira pode aproximar, inclusive, pais e filhos. Em muitas escolas, o cenário já é esse. Tudo na maior calmaria, com o início das férias escolares. Enquanto isso, Maria Júlia não quer saber de descanso. É tanta energia que Ana Carolina pensa no que fazer para entreter a filha pelas próximas semanas. Para levá-la ao cinema, passeio em sítio, para ela aproveitar a natureza também, apesar de ser a época de chuva, mas aqui em Manaus a gente tem dia que está chovendo, tem dia que abre o solzão. Então aproveitar para ela ter esse contato com a natureza também. E para passar um momento com pai, mãe e filha, né? Assim, para a gente ter como ela estuda, eu estudo, ela também estuda o dia inteiro, então aproveitar esse momento para ficarmos bem próximos. Nas férias é assim, sobra tempo livre. Daí a criançada transforma o quintal de casa em balneário, em pista de corrida ou até num palco de luta de super-heróis. E essa é uma ótima oportunidade para os pais ensinarem lições importantes para os filhos, na hora da brincadeira. Nessas horas, elas aprendem a lidar com frustrações, a negociar e cooperar com outras crianças e com os adultos. A Juju é um exemplo. Ela aprendeu a dividir, aprendeu que nem sempre ela vai ganhar, que é importante a brincadeira, que nós procuramos sempre brincar, de correr, para ela se exercitar também, não ficar sempre ligada em computador, tablet, a importância de conviver com os coleguinhas, de conviver em sociedade. Porque, assim, para a criança, a sociedade é a escola, os pais, isso. Então, assim, aprender a dividir, a ter e saber que nem sempre ela vai ganhar, que na vida é assim, né? Um dia a gente ganha, no outro a gente perde, nem tudo é do jeito que a gente quer. Na hora da brincadeira, vale a pena os pais seguirem algumas dicas. Crianças de 3 a 6 anos precisam de brinquedos e atividades que desafiem o corpo, como bolas e bicicletas. Passeios ao ar livre são uma excelente pedida. Para as crianças de 7 a 10 anos, os pais podem experimentar acampamentos e atividades esportivas. Jogos de tabuleiro com regras um pouco mais elaboradas também valem a pena. E as crianças de 10 a 12 anos devem experimentar brincadeiras e jogos ainda mais complexos. Mas nessa fase, elas querem mesmo interagir com gente da mesma idade. Esta psicóloga lembra que os pais também precisam dar espaço aos filhos e não cair no erro de planejar cada minuto das férias. Os pais devem ter muito cuidado com essas coisas porque eles vão criar uns filhos dependentes, totalmente dependentes. Enquanto criança, ela deve também ter o momento sozinho, o momento de distração, de que os pais não estejam ali o tempo todo colado, porque na fase adulta eles vão ser pessoas que não têm muita estabilidade emocional para enfrentar as coisas da vida. Helena sabe da importância das brincadeiras durante a infância e participa de muitas delas. Nessa hora a gente tem que ter criatividade, né? E tem que se entregar à infância, tem que ser um pouco de criança também, né? Criatividade para fazer brincadeiras, escolher lugares para passear. E paciência é o ponto-chave, é o ponto da brincadeira. E hoje eu priorizo que eles brinquem, que eles tomem banho de chuva, que eles se sujem. Não é motivo de brigar com os filhos, é motivo deles se libertarem. A criança tem que brincar, independente do que seja. Que gostoso, né? Uma sujeirinha aí que faz bem para todo mundo, pais e filhos. E nesse período de recesso das escolas, muitos pais procuram aí colônias de férias para ocupar o tempo das crianças. As atividades costumam começar no mês de janeiro e sobre isso que a gente conversa agora com a Thea Morel. Ela volta a falar com a gente ao vivo aqui no Manhã no Ar. Sem roupa. E tem informações sobre a colônia de férias do SESC, que ao contrário das outras, que a maioria começa lá para janeiro, já está com inscrições abertas. É isso, Thea? É isso mesmo, Daniela, até porque a colônia do SESC, ela reúne 100 crianças a cada semana, né? Mas normalmente essas vagas acabam rapidamente. E assim, não é só voltado para aquelas pessoas que são comerciárias e que são sócios do clube do SESC, não. É voltado para toda a sociedade, para toda a população. Aqui do meu lado eu tenho o Nilton Montenegro, que é um dos coordenadores, né? Um dos recreadores do SESC. Nilton, quando é que realmente, até quando vão as inscrições, né? Se as vagas não acabarem, né? Quando é que acontece a colônia? Bom, a colônia de férias teve início das inscrições no dia
25, agora de novembro, e vai até o dia 8 de janeiro. E a primeira turma dando início no dia 11 até o dia 15 e a segunda turma no dia 18 ao dia 22 de janeiro. E as atividades que podem ser encontradas na colônia de férias, né? São bem variadas. Muito. Temos como carro-chefe o Torta na Cara, Soletrando, temos gincana maluca, temos várias atividades recreativas para agradar todo o público da colônia. Pois é, Daniela, a gente vê que é bastante variado, né? Agora, na hora de escolher um espaço desse aí para as crianças praticarem atividades, alguns cuidados a gente sabe tem que ser tomados, os pais têm que reparar alguns detalhes, não é mesmo, Té? O que os pais irresponsáveis por essas crianças devem estar atentos aí na escolha de uma colônia de férias, hein? Exatamente, Daniela. Não é qualquer colônia de férias que vai poder oferecer a segurança e aquilo que a gente precisa, né? E para isso a gente trouxe aqui a Alessandra Xavier, que é uma das recreadoras, que vai explicar para a gente o que os pais devem observar, né? Na hora de contratar uma colônia de férias, o que eles precisam realmente exigir, Alessandra? Bom, Thea, principalmente a questão de segurança, né? Olhar o local que vai ser realizada a colônia de férias, além de prestar bem atenção na equipe que vai atender o colono. Por exemplo, a colônia de férias do SESC, que acontece há mais de 15 anos, conta com nutricionista, enfermeiros, salva-vidas, além da nossa equipe de monitoria, que é composta totalmente por profissionais de educação física, além dos recreadores que vão dar o suporte nas atividades e tornar muito mais divertida a colônia de férias. Até porque as crianças passam o dia inteiro, né, Alessandra? O dia todo, das 8 às 17h30, a gente vai estar lá, então a gente tem que contar com uma equipe realmente de profissionais que vão atender as crianças para total bem-estar e a diversão também. Okay. Eu sou suspeita para falar, Daniela, da colônia do SESC, porque o Luiz ele já é super conhecido. Todas as edições ele participa, dá entrevista, enfim, realmente é um bom espaço. É um bom espaço, na verdade, a gente poder contar com um local, né, para as crianças se divertirem e poderem aprender, gastar energia durante as férias. Dani. É o Luiz, que na verdade é mais conhecido como Lug, aí o filho da Té, um príncipe que às vezes, pela parte da manhã, vem aqui com a gente. Muito prazer, quando tá de férias tem que vir mais aqui nos bastidores do Manhã no Ar. O Lug é sempre bem-vindo, viu, Té? Beijo pra você e a gente deseja aí que a colônia do SESC, como sempre, seja um sucesso. Daqui a pouco, então, eu volto com você. Vamos mudar de assunto. Um homem suspeito de participar de uma quadrilha interestadual de assaltos a bancos se entregou à polícia ontem. Ele é dono de uma padaria em uma cidade do interior do Ceará. Aqui no Amazonas, ele teria participado de um roubo a uma agência bancária no município de Iranduba. Vamos ver. Herculano Martins Alves é dono de uma padaria no interior do Ceará. Ele foi o quinto integrante do grupo que levou, no dia 29 de maio, R$375 mil de uma agência do Banco do Brasil em Iranduba. Os assaltantes entraram na agência acompanhados do gerente do vigilante. Depois da fuga, eles queimaram o carro usado na ação. A quadrilha, do qual Herculano faz parte, é acusada de 29 assaltos em todo o território brasileiro. Além do Amazonas, eles também roubaram bancos no Ceará, na Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Apesar disso, Herculano disse que participou do assalto aqui em Iranduba por uma coincidência, um acaso. Ele estava visitando um parente aqui em Manaus quando foi chamado por um dos companheiros da quadrilha para participar da ação. O trabalho de Herculano foi vigiar a família do gerente feito refém no assalto e, com isso, garantir a colaboração do funcionário. Além do padeiro, outros 4 suspeitos do mesmo crime foram presos, 2 no Amazonas e 2 no Ceará. O integrante ainda está foragido. Investigações a gente verificou que tem mais um indivíduo foragido, né? Então a gente está na caça desse último elemento para fechar essa... Mas os autores já estão todos identificados. O apresentado aí já tem um histórico criminoso, né? Em 2010, ele teve mandado de prisão preventiva, envolvimento de 29 roubos naqueles estados, né? E já responde também por receptação e porte ilegal de arma de fogo. A TV A Crítica começou a exibir uma série de reportagens sobre a terceira maior organização criminosa do país, que opera aqui no nosso estado. Nossa equipe teve acesso a um relatório da Polícia Federal que traz informações estarrecedoras sobre a Família do Norte, grupo criminoso que trafica drogas, alicia jovens, julga e mata rivais. Os membros da facção usam a penitenciária como QG da organização. Você acompanha agora a primeira das 4 reportagens feitas pelos repórteres Márcio Azevedo e Carlos César.
se autodenominam família. Mas os laços que os unem não são de sangue. Como uma irmandade, prometem defender uns aos outros, unidos pelo crime. Dinheiro, drogas, poder. Na prática, a família funciona como uma empresa. Tem hierarquia, cargos bem distribuídos, divisão de tarefas e lucro. Segundo a investigação da Delegacia de Combate ao Narcotráfico da Polícia Federal, a Família do Norte é a terceira maior organização criminosa do país. Está atrás apenas do Comando Vermelho do Rio de Janeiro e do PCC de São Paulo. A empresa do crime foi criada há quase 20 anos por estes dois homens, Gelson Lima Carnaúba, conhecido como Mano G, e José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa. Segundo a polícia, hoje a Família do Norte tem mais de 200 mil integrantes no Brasil e no exterior, mas toda essa estrutura começou a ruir em abril do ano passado. A Polícia Federal interceptou um barco que ia de Manaus para Tabatinga. No meio da carga, um aparelho de ar-condicionado. Era um disfarce. Nele havia R$200 mil e um computador. A chave para desvendar todo o esquema criminoso da organização. Em 1 ano e 7 meses de investigação e mais de 800 mil mensagens e ligações interceptadas, a Polícia Federal descobriu que a Família do Norte é responsável por quase 100% do tráfico de drogas no Amazonas e por centenas de outros crimes. E o pior, tudo era comandado de dentro das cadeias. Tinha até placa na porta. O escritório da facção era este. Endereço: Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, a maior cadeia do estado do Amazonas. Era desta sala que saíam as ordens para todos os integrantes da organização. As decisões seguiam o estatuto e eram tomadas pela diretoria do crime. Com Carnaúba incomunicável no Presídio Federal do Paraná, cabia a Zé Roberto administrar sozinho como uma espécie de presidente. Na diretoria, Alan Cartimário, o Nanico, Cleomir Ribeiro, o Copinho, Geomilson de Lira, o Roque, e João Pinto, o Carioca, o João Branco. Abaixo deles, milhares de operários do tráfico. Eles eram, na maioria das vezes, recrutados dentro do próprio presídio. Um técnico de informática fazia a ficha com o nome, o endereço de atuação criminal, o tipo de crime que praticava e, principalmente, o nome do padrinho, integrante da organização que o tinha indicado e por ele ficaria responsável. A ficha era fundamental para determinar o quanto cada um tinha que contribuir por mês. Era a chamada caixinha. Foram descobertas como esta, que levaram a Polícia Federal a deflagrar há 10 dias a Operação Muralha, com 127 mandados de prisão, inclusive 9 advogados. Nas transcrições de conversas entre eles e os bandidos, fica muito claro que os advogados eram um braço importante para o tráfico e a corrupção de agentes públicos. Para esse sociólogo que estuda o comportamento dessas facções, o crime organizado tem características próprias. Ele se estrutura enquanto grupo e vai estender seus braços e suas relações com setores do judiciário, com setores, com polícias, com comerciantes em lugares diferentes da cidade, com comerciantes, e constrói comerciantes muito fortes, com parlamentares, com membros de cargos do Poder Executivo. Então, essa característica do crime organizado é diferente daquele crime comum. O relatório, que resultou na operação e a qual tivemos acesso, expôs pela primeira vez o nível de organização e influência da Família do Norte e mostrou que há conexão entre o tráfico e vários outros crimes, como ameaças e assassinatos,
que assustam o nosso estado há pelo menos 20 anos. Que coisa, né? Na reportagem de amanhã você vai saber como funcionava a caixinha, o esquema financeiro do crime da família do Norte. Para ver como é que está a cidade de Manaus, do RC Cop, ao vivo, lá de cima, com Adeilson e Antônio Domingos. Onde é que a gente está, hein, gente? Nós estamos mostrando, Daniela Sayag, a ponte aqui da Caco Caminha, já pegando o Boulevard Álvaro Maia. Para quem sai da Compensa, por exemplo, para quem vem da Avenida Brasil, quem sai também do bairro São Raimundo, bom dia para todo mundo no bairro São Raimundo, da Compensa também. O trânsito na chegada aqui do Boulevard Álvaro Maia é muito bom, tranquilinho, tranquilinho, como a gente mostra aí nas imagens exclusivas, única do Manhã no Ar, proporcionadas inclusive pelo RC Cop. Na extensão aqui da Constantino Neri, o Domingos mostra, abre só um pouquinho, Domingos, está aí, o trânsito também é muito bom neste momento, uma pequena lentidão na saída do São Jorge, ali em cima, como a gente mostra, mas está tranquilinho, tranquilinho. Agora a gente vai mostrar também o trânsito na Constantino Neri. No Boulevard continua, já mostramos a Constantino, agora o Boulevard, agora de Djalma Batista também, que é uma outra via muito importante que liga a Zona Norte, Zona Centro-Sul, a Zona Central da nossa cidade. Na extensão aí, ó, da Djalma Batista, o trânsito um pouco mais intenso se a gente comparar com a Constantino Neri, mas até que está fluindo sim na manhã desta terça-feira, Dani. E que continue assim, né, Adeilson? Que a gente tenha aí uma manhã de terça-feira tranquilo para quem está saindo de casa. Acho, eu creio, quase certeza, que já é um reflexo aí das escolas que começam já a entrar em férias, né? A gente tem poucas escolas ainda da rede pública ainda funcionando. A maioria das escolas particulares já entrou de férias a partir de ontem e isso, lógico, se reflete nesse trânsito. Mas, como diz o meu amigo Adeilson, tranquilinho, tranquilinho, né, Adeilson? Verdade, e tá tranquilinho, tranquilinho aqui, ó, como a gente observa aqui na Praça Chile, cruzamento aqui do Boulevard Álvaro Maia com a Major Gabriel também, e que siga assim. E é claro, o trânsito, a tendência é até ficar bem melhor nas principais vias, mas por favor, tenha muita responsabilidade do motorista. Não é porque o trânsito está tranquilinho, tranquilinho, que a gente vai ultrapassar semáforo, vai desrespeitar a nossa legislação. 60 km por hora é a máxima velocidade permitida na nossa cidade. Daniela Sayag. Obrigada, Adeilson. Agradeço também o Antônio Domingos, comandante Robson. A gente se vê amanhã aqui na telinha do Manhã no Ar da TV A Crítica, com mais informações ao vivo lá de cima do RC Cop. Até lá, Adeilson. Em nome da nossa equipe, até lá, Dani. Tchau, tchau. E o consumidor, hein, agora passa a contar, a partir de hoje, com um novo serviço do Procon. Agora os atendimentos também podem ser agendados. E a gente volta então a falar com a Thea Morel, que tem mais detalhes sobre esse serviço, né, Thea? Como é que vai funcionar aí esse atendimento diferenciado, hein? Bem, Daniela, a principal coisa que a gente precisa dizer para o consumidor é que, assim, o atendimento do Procon não vai ser só agendado. Continua tendo atendimento normal nos postos do Procon, inclusive no posto itinerante, e esse agendamento vale para as sextas-feiras. Aquela pessoa que acha que vai passar muito tempo, que precisa se programar para ter esse atendimento no Procon, ele faz o agendamento e aí ele vai na sexta-feira e consegue resolver o seu problema. Aqui ao meu lado eu tenho a Roseli Fernandes, que é secretária executiva do Procon Amazonas. Bom dia, Roseli. Explica pra gente por que vocês resolveram instalar esse serviço, já que ele não vai ser assim todos os dias, né? O que levou vocês a começar com esse dia de agendamento? Bom, primeiramente um bom dia Daniela e bom dia a toda a nossa população. Isso já é uma intenção desde que eu assumi. Por quê? Porque logo em seguida, após 3 meses, 4 meses, a demanda aumentou muito. Então, e a gente percebe, conversando com as pessoas, e elas dão também, elas têm criatividade, não é? Então, conversando com o nosso cidadão, eles sempre falaram, poxa, podia dar um atendimento daquele agendado, porque muitas das vezes a gente não pode ficar à espera, né, para o atendimento. Aí, pensando nisso, justamente pensando no cidadão consumidor, que o Procon do Estado do Amazonas resolveu, a partir de hoje, começar a fazer o agendamento
agendamento. Então, nós temos aí um atendimento que vai ser agendado, que vai ser feito toda sexta-feira, durante um dia da semana, justamente para aquelas pessoas que tá com pressa, que não pode esperar, não é? E aí a gente pode proporcionar esse tipo de atendimento para a nossa população. Roseli, como é que faz para ter acesso ao serviço agendado, né? O que precisa fazer para participar desse agendamento às sextas-feiras? Basta ligar para os telefones 3215 4009, 3215 4010, 3215 4000 ou pelo 0800 092 1512. Isso significa que a pessoa agenda e vai poder na sexta-feira resolver o seu problema com mais tempo, com mais calma. Exatamente, mesmo porque é bom sempre colocar que o atendimento nos PROCONs, no caso em particular do PROCON do Estado, requer sempre uma avaliação, uma análise, seja de contrato, seja de nota fiscal, seja de ordem de serviço, enfim. Nós precisamos de tempo para análise dessa reclamação. Diante disso, existem pessoas que não têm muito tempo. E aí, aproveitando o gancho, a gente fornece aí o atendimento agendado. Bom, a secretária executiva Daniela estava me explicando que, por enquanto, né, esse agendamento vai continuar, vai ficar somente às sextas-feiras mesmo, né, por conta da demanda, até porque o principal foco do PROCON é poder atender as pessoas realmente na hora que eles chegam, pelo menos por enquanto. Dani. Obrigada, Thea Morel. Agradeço também aí a Roseli. A gente sempre dá espaço, né, para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de serviço que facilita a vida das pessoas. Obrigada, Thea. Até amanhã. Hoje é Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A doença, como a gente sabe, ainda não tem cura, mas já existe tratamento para prolongar aí o tempo de vida de quem possui aí o vírus HIV. No Amazonas, de janeiro a outubro desse ano, mais de 1.000 pessoas descobriram que são portadoras do vírus, do HIV. Um dado alarmante, até porque, mesmo com todas essas campanhas educativas, os casos da doença continuam crescendo em nosso estado e em todo o país. Vamos ver. Essa médica infectologista alerta. A AIDS é uma doença silenciosa. Uma pessoa infectada consegue conviver com o vírus por anos, sem apresentar nenhum sintoma. É importante que a pessoa que tem algum sintoma diferente daquilo que já está acostumado a sentir, que está com alguma doença que está difícil de diagnosticar e tem vida sexual ativa, procure fazer o teste. No caso das grávidas, é importante fazer o pré-natal, porque esse teste de HIV ele é obrigatório durante o pré-natal, justamente para detectar precocemente, tratar essa gestante e evitar que ela transmita o vírus para o bebê. Com a ajuda de especialistas e tratamento diário, Efraim conseguiu controlar a doença e hoje ele se dedica a ajudar pessoas que recebem o diagnóstico ainda jovens, além de promover campanhas de prevenção. Não é simples você ser diagnosticado com HIV. Cheguei a ser discriminado por conta disso, fui demitido por conta disso. Nós estamos num estado que hoje ele tem um destaque nacional como um dos estados com maiores índices de HIV, com recorte para adolescentes e jovens. E por conta disso, acabei me envolvendo muito com a temática, no ativismo, na militância juvenil, referente a HIV/AIDS, contra a discriminação, contra o preconceito. A AIDS foi descoberta na década de 80. O primeiro caso foi registrado no Amazonas em 1986. Mesmo com toda a campanha de conscientização e informação, a quantidade de jovens com AIDS tem aumentado nos últimos anos. O Amazonas é o terceiro estado em número de jovens infectados. A camisinha ainda é o meio mais eficaz de proteção. E em caso de suspeita, é preciso fazer os testes o quanto antes. E, acima de tudo, o diagnóstico precoce e tratamento adequado ajuda os soropositivos a não perderem a qualidade de vida. As pessoas estão se expondo muito cedo, estão iniciando vida sexual sem uso do preservativo, né? A gente sabe que o adolescente, o jovem, né, se envolve muito mais rapidamente em um relacionamento e, às vezes, envolvido por aquele sentimento, se entrega, né, sem usar devidamente a camisinha, que é o melhor método hoje de prevenção. Ainda não descobrimos a cura para a AIDS, ainda não existe uma vacina para a AIDS. Então, o melhor, em primeiro lugar, prevenção. Segundo lugar, fazer o teste anualmente. Terceiro lugar, tratar e não abandonar. É o seguinte, o HIV ele não tem cara, não tem raça, não tem sexo, não tem etnia, não tem cor. É algo que está no meio.
A gente não consegue discernir onde ou com quem, mas ele está presente. Tem que estar alerta realmente às campanhas. E ontem, por sinal, foi lançada a campanha contra o HIV e AIDS aqui no Amazonas. Prefeitura e governo lançaram novas estratégias para combater a doença, que é cada dia mais comum entre jovens, infelizmente. Como parte dessa ação, será dado um selo de qualidade às maternidades que se empenham em zelar pelos casos para evitar, para zerar os casos de contágio em recém-nascidos, que a gente sabe que aquele momento do parto é crucial a mães que são portadoras do HIV, para que elas não passem o vírus para os filhos. Isso depende muito da assistência que elas têm na hora do parto. Vamos ver essas novas medidas que vão ser adotadas. Prefeitura e Estado se uniram. Lançaram nesta segunda-feira uma frente de combate à doença. Entre as novidades está um selo que será concedido a maternidades empenhadas em zerar o contágio da mãe para o bebê. A mãe que tem o HIV não passe para o filho, não nasça com o vírus a criança. E isso é possível através de um pré-natal bem feito, de ações que são técnicas específicas e que pode ocorrer se todos se dedicarem a isso. E a campanha vai além, quer despertar a atenção de outro público. A campanha deste ano está mais despojada para chamar a atenção de um público-alvo e que preocupa o governo quando o assunto é HIV e AIDS. É cada dia mais comum a frequência dessas pessoas que dão entrada aqui na Fundação de Medicina Tropical. São jovens na faixa etária de 17 a 25 anos de idade. Por isso, o governo lançou a hashtag Bora Testar. Um ato simples, mas eficiente e que chama a atenção para providências como, por exemplo, usar o preservativo na hora da relação sexual. Em meio ao alerta feito no lançamento da campanha deste ano, houve protestos. Representantes de instituições que cuidam de pessoas infectadas aproveitaram o momento para chamar a atenção para a falta de medicamentos. Faltam remédios que retardam o efeito do HIV. Faz tempo que está, acho que uns 6 meses que está, a gente já falou para o secretário do município. O secretário do município falou que não estava faltando, era menos verdade sociedade civil. O município empurra a responsabilidade para o Estado empurra a responsabilidade para o município. Então a gente quer saber de quem mesmo é a responsabilidade. A Secretaria de Saúde do Estado se defende. Os produtos estão em falta no país inteiro. Não é o custo deles, que é muito barato, na verdade. Aqui não está tendo insumo para a fabricação desse medicamento. O Ministério está adotando alguma medida no sentido de substituí-los. Ou me informar com a Fundação de Medicina Tropical, com o Ministério da Saúde, com o órgão que tiver que acontecer, para saber o que pode ser feito em relação a essa substituição. E durante toda essa semana, a Fundação de Medicina Tropical vai ter uma série de programações, palestras, série de ações educativas e também vai fornecer gratuitamente o teste rápido. Quem tiver interesse é só procurar a Fundação de Medicina Tropical e fazer o teste de graça. 7h39, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. O cancelamento do processo seletivo contínuo da UFAM mudou os planos de muitos candidatos. Quem tinha viagem marcada precisou adiar. Até os professores dos cursinhos preparatórios, que já tinham entrado de férias, tiveram que esquecer. Então, essas férias voltaram para as salas de aula. As aulas serão retomadas até a realização das provas, que, por sinal, ainda não tem data definida. No último sábado, esta sala de um cursinho preparatório estava lotada. Era o último viradão, o fim de 10 meses de preparação para o PSC. E o professor teve que dar uma difícil notícia para os alunos. Foi muito frustrante, algo que a gente não tinha passado, fazia muito tempo que algo assim tinha acontecido, mais de 5, 6 anos, e passar essa notícia, ver alguns chorando, outros comemorando por não estarem seguros, foi bem complicado para manter uma sala com 100 alunos, todos eles com aquela expectativa, aquela ansiedade, foi muito difícil. Alberto era um dos alunos que estava no viradão. Ninguém esperava uma notícia tão grande assim. Foi abalante, com certeza. Foi muito chato. Mexeu com teus planos? Mexeu totalmente com meus planos. Ele ia viajar para a Venezuela no dia 18 de dezembro com os pais. E em janeiro ia aos Estados Unidos pela primeira vez. Mas os planos de toda a família mudaram por causa do cancelamento do vestibular. Nossa preocupação hoje nem é tanto a viagem, sim esse abalo que fica. E eu penso não somente nele, como nos outros que já estão no 3º ano, que estão fazendo cursos super concorridos, e isso mexe. O
processo seletivo ainda não tem data definida e todo o cronograma de aula do cursinho já começou a ser revisto. Jânise, que também estava com viagem marcada para dezembro, já se prepara para as aulas que recomeçam na próxima semana. Agora é esperar. Não tem jeito, a gente precisa também lembrar que coisas assim acontecem e uma moça de 17, 16 anos, ele tem que estar acostumado com essas coisas também e bola para frente, não desanimar, tem a prova, o importante é que ela tem que aparecer, tem que existir esse dia dessa prova e vai acontecer, sem dúvida nenhuma. E aí não é só o problema do prejuízo financeiro, né? A gente mostrou, inclusive, na reportagem de ontem, 2 milhões de reais teriam sido jogados fora, porque as provas não vão ser aproveitadas, as que tinham sido preparadas, todo o esquema de mandar, inclusive, para o interior do estado, essas provas, teve que ser anulado. O que pega também para muitos pais e para os adolescentes que prestam esse tipo de concurso é o desgaste emocional. Quando você vai preparar durante um ano todo, às vezes durante uma vida toda, para prestar provas como essa, você está ali focado, concentrado, fez o seu dever até aquele momento. A partir do momento que você retarda, né, adia para mais de um mês, possivelmente para mais de um mês, a realização dessa prova, tem uma série de inconvenientes. Além do fato de que, como a gente mostrou na reportagem, é período de férias. Muita gente, inclusive, ia para fora do país, muita gente, depois dessas provas, iria viajar, mexe realmente com a vida de todo mundo. Agora, ainda assim, é melhor que aconteça tudo isso do que fazer uma prova que esteja ali sob suspeita. Se momentos antes se descobriu que existia uma suspeita de que aquela prova tinha vazado, o melhor fazer realmente era anular naquele momento. Agora, o melhor de tudo era tomar mais cuidado para que esse tipo de vazamento não ocorra. Agora a gente vai falar de esporte com a Carol Queiroz, que está nos esperando do estúdio do Crack na TV e agora conversa com a gente aqui. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, Dani. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Diga lá. Que bom, por aqui também, viu? Ó, Dani, o CT do Nacional estava movimentado na tarde de ontem, viu? Isso porque uma parte do elenco que vai fazer parte do time aí de 2016 já está em Manaus. As mudanças no Nacional são muitas. Não apenas o elenco todo está sendo renovado, como também a estrutura física do centro de treinamento. Obras, reparos no gramado e muros branquinhos já esperando pela pintura. E um velho conhecido do futebol amazonense está de volta, agora nos bastidores do futebol. O ex-jogador Lima é o novo gerente de futebol do clube. Lima, preparado para essa missão? Estamos se preparando, né? Eu acho que é mais uma nova etapa na minha vida, fazer esse trabalho aqui no Nacional. Com certeza a gente vai fazer de tudo para poder ajudar o Nacional. É uma missão difícil, mas nada é impossível. O técnico Heriberto da Cunha já está em Manaus, mas não apareceu no CT. Em compensação, muitos jogadores fazendo exames e alguns ainda chegando com malas para conhecer o novo lar. O Eusébio, volante, falou da expectativa de jogar pelo Nacional, time que ele tem boas informações através de amigos. E eu acho que se depender de mim, pelo grupo que o Heriberto está fazendo, é um treinador também sensacional, um cara muito bom treinador. E eu vou procurar retribuir isso para ele e para o Nacional também, né? Com esse tão sonhado acesso aí. 12 jogadores já estão na cidade. Até o dia 16 de dezembro, chegam mais 8 jogadores. O primeiro treino acontece na quarta-feira à tarde, aqui mesmo no CT do Nacional. E na quinta-feira à noite, a apresentação oficial do elenco 2016. A torcida está confiante. A gente não sabe muita coisa, né? Porque os jogadores aí estão vindo, mas não é divulgado para ninguém. Sigilo total. Mas pelo que eu estou vendo, o que já divulgaram no site do clube, já tem 11 jogadores, o time promete para as competições que vão vir. Estou confiante. Pois é, né? Muito suspense mesmo tá fazendo aí o Nacional, mas tá certo, tá arrumando a casa. Daqui a pouco a gente vai conhecer as carinhas novas aí que vêm pro Nacional para 2016. E ó, gente, tem novidade na areia aqui em Manaus, viu? É que amanhã começa o primeiro Beach Tennis Open na Mini Vila Olímpica do Coroado, na Zona Leste, viu? É aquele famoso tênis de praia, né, Dani? Lembra aquele frescobol que é praticado em muitas praias aqui do Brasil, né? Como forma de lazer, é algo bem comum que a gente vê na praia.
Mas, na verdade, o beach tênis tem regra, viu? Que são aí bem parecidas com a do tênis convencional. Essa é a primeira competição da modalidade aqui na capital amazonense, né? E pretende aí deixar esse esporte mais conhecido por aqui, né? O evento só termina no próximo domingo, dia 6, quando acontecem aí as finais. Então vale a pena conferir, você que ainda não tem programação para o fim de semana, ó, já fica de olho, dá uma passadinha por lá. É muito legal, né, Dani? Eu adoro quando vou pra praia, assim, sempre eu tenho inclusive o frescobol em casa. E é uma forma também do pessoal conhecer um pouquinho mais o esporte, né? Ó, se você quiser mais informações, tem tudo lá no portal A Crítica, lá, né, dentro da página do Crack. Só entrar lá e ficar ligado em todas as informações. E ó, Dani, você sabia que movimentos de animais podem ajudar a trabalhar o nosso corpo? Carol, vou te interromper. Não só não sabia, como eu cometi um erro que ficou até muito engraçado agora na sua passagem de bloco. Eu não tinha visto a reportagem, né? Você falou assim, ó, chama aí a ginástica animal. Eu jurava que era ginástica de bichinho. Juro, porque a gente vive dando assim, matérias sobre pet e tudo. Aí a pessoa falou, ó, ginástica animal. Eu na hora falei, ginástica de bichinho. Depois quando eu vi as imagens do pessoal fazendo os movimentos, eu falei, acho que errei. Mas programa ao vivo tem essas coisas, né, Carol? É, ao vivo é assim mesmo, Dani. Agora bem que podia ser, né? Ia ser no mínimo fofo, né? Os animais verdade. Exercício. Mas respondendo sua pergunta, não, como ficou bem óbvio já no programa, nunca tinha ouvido falar, Carol. Pois é, Dani, olha só, um grupo aqui em Manaus pratica a chamada ginástica animal, que é uma modalidade que imita o movimento dos bichos. Olha só, você vai entender agora. Movimentos perfeitos de cachorro, caranguejo, galo, sapo, urso, tudo o que você imaginar esse pessoal faz com o corpo. Mas para fazer tudo isso, é preciso se preparar antes. É como se fosse uma musculação. A musculação você vai trabalhar o iniciante, o intermediário e o avançado. Então a ginástica animal também é o mesmo jeito, né? Eles começam pelos mais simples e vão dificultando à medida em que o corpo começa a se adaptar. É preciso muita flexibilidade para realizar os movimentos. Você vai começar pelos movimentos educativos, né? Primeiro pegar postura, faziam todo um processo de ganhar flexibilidade, resistência, né? Coordenação motora, que os exercícios de ginástica animal ele trabalha muito a coordenação motora. Os benefícios para o corpo são imensos, mas para a cabeça também é um santo remédio. Também existe, que eu consegui adaptar para a ginástica animal, o exercício de neuróbica, né? Que consiste em você fazer um movimento indo para frente e voltando reverso, né? Então isso já faz um trabalho mais cognitivo do cérebro, né? Vai trabalhar mais a concentração, né? E não tem essa de idade, não. O Major, por exemplo, tem 53 anos e começou a praticar a ginástica animal há pouco tempo. Não é a mesma coisa que está praticando as outras modalidades. É mais difícil. É mais difícil, mas também é bem mais gostoso. E é divertido, né? E é divertido, justamente. Que você vai aprendendo, né? Então, quanto mais você aprende, melhor. Isso quer dizer que se alguém quiser começar com 53 anos, não tem problema nenhum. Com certeza. Basta a força de vontade. E tem os mais novinhos também, como a Krishna, única moça do grupo. Krishna, única moça do grupo, hoje aqui, 15 anos. Dá pra fazer? Dá, com certeza. Divertido? Eu acho, sim. Qual é a parte do corpo que você mais sente fazendo todos os exercícios? A perna. Com certeza, sem dúvidas. A perna, porque os exercícios, a maioria deles tem a perna. Então, fazendo todos eles, e aí tem uma hora que tu para de sentir tua perna e... Enfim, mas com o tempo se acostuma. Abdômen também? Sim, com certeza. Mulheres que sonham aí com a barriga tanquinho ou a barriga negativa, pode ir que dá certo. Exatamente. Eu achei bem complicado e acabei mandando um representante. O nosso cinegrafista Irailton Santos mandou um dragão de Komodo. E olha, arrasou. Fácil, muito fácil essa. Vamos fazer mais outro difícil? Pronto, nessa posição a gente já vai passar pro caranguejo voltando de frente. Foi tão fácil pra ele que ele já arriscou vários outros depois. Caranguejo, onça e até um pato. Bom, eu tentei a serpente, o gato, mas só fui me sair mais ou menos no canguru. É, bem também não, né? É muito melhor do que todo, gente. A parte importante da matéria era o Irailton, entendeu? Não
Não era eu. Definitivamente não era eu. Bom, sem contar que eles sobem em árvores imitando os bichos e fazem até perseguição entre sapo e grilo. Quem sabe na próxima eu já me arrisco. Olha só, Carol, eu achei que a Julinha fez um canguru bem bonitinho. Ah, eu também gostei. Mas, na verdade, quem mandou muito foi o Irailton. Não, Fala aí, o Dani. Ira realmente arrebentou em todos os bichos, é um zoológico completo. Até dragão de Komodo. Tá certo, mas ó, a Muito ginástica bom, animal é muito bacana, realmente. Você viu, imita e o negócio é bem... Os movimentos são muito alongados mesmo, é um negócio muito legal para quem estiver interessado. É legal pesquisar na internet, ver vídeo. E aí, né, de repente, lá ali no Parque 10, tem o pessoal que faz. É bom ficar ligado aí nas redes sociais, no Facebook. É muito facinho achar a comunidade dessas pessoas que pratica. E aí pronto, só colocar para fazer aí, imitar os animais. Mas ó, vamos mudar de assunto, né? Nós conversamos com o amazonense Pablo Casado, ele que já ganhou vários títulos no esporte, que tem conquistado cada vez mais adeptos no mundo todo, o stand-up paddle, que é mais conhecido como SUP, né? O último título dele foi inédito aqui para o Amazonas, ele é o primeiro campeão amazonense da categoria Unlimited, do Campeonato Brasileiro da modalidade. Vamos ver. Pablo Casado conquistou um título inédito para o Amazonas. Ele começou a praticar stand-up paddle em 2009 e está há 2 anos como profissional. Dia 15 deste mês, Pablo remou 30 quilômetros em 2 horas e 18 minutos e conquistou o Pantanal Extremo 2015, uma espécie de maratona brasileira do SUP. Para que o título viesse, ele teve que se preparar bastante. Venho me preparando há 2 meses para essa prova. Eu tenho um preparador físico que se chama João Renato, é o cara que passa meu treinamento de stand-up paddle. E eu tenho meu treinamento fora d'água também, que eu tenho meus fisioterapeutas, nutricionistas que me ajudam, né? Toda uma equipe que me ajuda a conseguir treinar e competir em alto rendimento. Nessa prova em especial, é uma prova que é a minha preferida pelo fato de ser uma prova no rio, que é onde eu sou acostumado a remar. Eu tenho o maior rio do mundo aqui como raia, então é perfeito treinar aqui no Rio Negro. Pablo conta que usou uma estratégia para vencer a prova. Eu estava treinando no horário da prova, que era mais ou menos entre 9 e 10 horas da manhã, num sol bem forte, então já me aclimatando que eu sabia que o que ia vir pela frente lá ia ser duro. E não deu outra, né? Pablo falou ainda das dificuldades da prova, da dureza que foi vencer os outros atletas. Mas tudo isso já foi recompensado desde que voltou. Ele não sai do escritório, ou melhor, do rio, onde pode descansar com um cenário lindo desse. Que legal, parabéns, Pablo, por mais uma conquista. Dani, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais esporte aqui no Manhã no Ar. Um beijo pra você. Beijo pra você, Carol. Obrigada, até lá. E o Manhã no Ar fica por aqui, são 7 horas e 53 minutos. A gente agradece muitíssimo aí a sua companhia e convida para você continuar com a gente. Agora tem Fala Brasil, logo depois tem Hoje em Dia, às 11 tem Magazine e às 12 horas Alô Amazonas com Wilson Lima, aqui na tela da TV A Crítica Record. E eu e você temos um encontro marcado amanhã às 6h30 aqui no Manhã no Ar, você já sabe. Eu te espero. Tchau, gente. Até lá.